pessoal, tudo bem com vocês? A partir de agora começa o programa Play no Enem em parceria com o Claretiano Rede de Educação. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Aqui, além das aulas que são ministradas pelos professores do Claretiano Colégio, você fica por dentro das informações sobre o Enem. E você, que ainda não se decidiu qual curso escolher, fique ligado na dica de hoje. Olá, eu sou a Rayane e tô aqui para dar uma dica para vocês. Eu tô num ambiente um pouquinho diferente. Tô aqui na academia e do meu lado tá o coordenador do curso de Educação Física e ele vai falar um pouquinho sobre o curso. Olá, professor, pode falar um pouquinho sobre o curso? Claro, tudo bem, Rayane? Tudo bem, pessoal? Eu gostaria de, primeiro, dizer que o curso de Educação Física do Claretiano, ele é um curso que tem muita tradição, nós temos aí 17 anos já no mercado, temos uma base sólida com docentes que atuam tanto na prática acadêmica quanto também estão no mercado de trabalho. A nossa estrutura é uma estrutura que, felizmente, trabalha em prol da adequada formação do aluno, oferece a ele uma série de oportunidades de aprendizagem. Procuramos sempre fazer a relação entre o ambiente acadêmico e o ambiente estudantil para que o aluno, ao sair do curso, ele tenha totais condições de chegar para o mercado de trabalho pronto para atuar. E sobre o mercado de trabalho? O mercado de trabalho da educação física, ele pode ser dividido em várias áreas. Nós temos a atuação do profissional de educação física na área da saúde, que compreende as clínicas, que compreende o trabalho com o treinamento personalizado em academias, que está relacionado também e atualmente com uma prática recente, que é o trabalho multidisciplinar, principalmente com a inserção deste profissional dentro de equipes que incluem médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde, e muitas vezes esse profissional acaba indo também para o ambiente hospitalar. Que bacana! Ficou interessado? Quer saber mais? Acesse o site do Claretiano. Ficou interessado? Então partiu estudar. E a aula de hoje é Processo de Urbanização com o professor José Vitor Rossi Souza. Olá, eu sou o Zé Vitor, sou professor de Geografia e na aula de hoje nós vamos estar discutindo sobre o processo de urbanização, que é algo bastante recorrente nos vestibulares. Para começar, quero discutir 3 conceitos e pensar as relações e as diferenças entre eles. Primeiro, cidade. Segundo, urbano. E terceiro, urbanização. Que são cada um desses conceitos que são fundamentais para nós compreendermos o processo que nós vamos discutir hoje. Primeiro, o que é a cidade? A cidade ela poderia ser definida como um assentamento humano, como um conjunto de formas, compostas, por exemplo, pelas casas, pelas ruas, pelos prédios, ou seja, a cidade como um conjunto de formas. E que a formação das cidades está relacionada com o processo também de sedentarização do ser humano. Já o urbano, que está relacionado também diretamente ao conceito de cidade, está relacionado com o conteúdo dessa forma, ao modo de vida, às relações sociais que estão presentes na cidade. É também possível a gente pensar que esse modo de vida típico da cidade, o modo de vida urbano, ele pode também estar presente no campo, por exemplo. E, em terceiro lugar, o conceito de urbanização. Sempre que tem algum conceito ligado com ação, a gente pode pensar como um processo, assim como, por exemplo, de industrialização. O conceito de urbanização significa o processo de aumento do número de pessoas vivendo em cidades, com o crescimento das cidades, a depender da área, até diferenças na definição do que é urbanização. Se você perguntar o que é urbanização para um demógrafo, ou seja, uma pessoa que estuda a população, ela vai dizer que o processo de urbanização está relacionado com o aumento do número de pessoas nas cidades.
Já alguém que é da área de engenharia vai dizer que o processo de urbanização significa a construção de infraestruturas na cidade. Por exemplo, a urbanização de algum bairro significaria levar para esse bairro arruamentos, iluminação, coleta seletiva. Já para um geógrafo, a definição de urbanização contempla um pouco das ideias sobre essas diferentes áreas, entendendo a urbanização como esse processo caracterizado pelo aumento das pessoas nas cidades e também pelo crescimento das cidades. Aqui nós conseguimos analisar algumas cidades bastante conhecidas de vocês, como Atenas, na Grécia, e Biblos, no atual Líbano. Ou seja, o que essas cidades, todas elas, representam? Que a cidade é um fenômeno bastante antigo. A existência de cidades deriva de milhares de anos atrás. Mas hoje nós vamos discutir o processo de urbanização. Agora, cabe pensar, será que o processo de urbanização também é bastante antigo, assim como a existência de cidades? O que a gente percebe é que não. As cidades elas são mais antigas do que o processo de urbanização, que pode ser pensado como um fenômeno recente e também crescente. Recente porque vem acontecendo nos últimos séculos e crescente porque o processo de urbanização tem crescido década a década. Além disso, nos próximos slides, nós conseguimos perceber como esse fenômeno da existência de cidades é bastante antigo. Aqui, por exemplo, a planta de Roma Imperial. No próximo mapa, nós observamos aqui algumas cidades importantes no final da Idade Média, na Europa. São cidades que têm centenas de anos e que já eram cidades bastante desenvolvidas já naquele contexto. Destaco aqui Madrid, na Espanha, ou Florença, na Itália, ou mesmo Paris, na França. Cidades que já tinham uma estrutura significativa e também um número significativo de habitantes. Para explicar o processo de urbanização, é preciso entender um pouco dos fatores que levaram a esse processo acontecer. E nós podemos citar aqui 3 grandes processos, relacionando com as especificidades, ou seja, o que há de específico em cada lugar em que esse processo aconteceu. Mas basicamente, o processo de urbanização ele está muito relacionado ao processo de industrialização. Nós vamos ver em alguns dados como que o processo de industrialização ele alavancou o processo de urbanização. Evidentemente que não dá para dizer que sempre um processo de urbanização está relacionado a um processo de industrialização, mas a gente consegue perceber uma relação próxima entre esses dois processos, de industrialização e de urbanização. Um segundo fator que está relacionado com o processo de urbanização é a concentração fundiária, que leva à expulsão das pessoas, da população do campo, o que faz com que o número de pessoas vivendo em cidades aumente. Além disso, a modernização no campo leva ao êxodo rural. Nós vimos isso acontecendo no Brasil nos anos 70, por exemplo, que com a modernização conservadora da agricultura, a população foi sendo gradualmente expulsa do campo e foi sendo levada para as cidades. Então, esses fatores em conjunto provocam o processo que nós chamamos de urbanização. Lembrem-se que esse processo acontece de forma diferente e em momentos diferentes em cada uma das regiões do planeta. Nesse gráfico, nós conseguimos analisar as relações entre urbanização e industrialização a partir do crescimento populacional em algumas cidades europeias. Por exemplo, vamos analisar o que aconteceu em Londres. Londres, no início do século XIX, tinha uma população de menos de 1 milhão de habitantes. Passados 100 anos, já no início do século XX, nós temos uma população de quase 5 milhões de habitantes. Então, a população de Londres multiplicou por 5 em 100 anos praticamente. Isso mostra como que o processo de industrialização que estava acontecendo na Inglaterra contribuiu para a urbanização daquele país, olhando especificamente para o caso de Londres como uma cidade industrial importante dentro da Inglaterra. Além disso, nós conseguimos analisar a partir dos próximos dados como que
nos últimos anos, nas últimas décadas, o total de população urbana no mundo vem crescido. Nesse gráfico nós conseguimos perceber que desde os anos 50 até a projeção para 2050 existe um crescimento da população. Só que o crescimento da população urbana ele é muito maior do que o crescimento da população rural. A partir de algumas décadas, como nós vamos ver, a partir, por exemplo, do ano de 2007, houve um momento em que a população urbana ultrapassou a população rural. Só para fazer uma comparação, no Brasil, o momento em que a população urbana ultrapassa a população rural aconteceu antes do que no mundo como um todo. No Brasil, isso aconteceu na virada da década de 60 para a década de 70, em que, a partir dos anos 70, a população no Brasil passou a ser mais urbana do que rural. No mundo, isso vai acontecer a partir de 2007. Então nós conseguimos perceber como que a população urbana foi crescendo ao longo do tempo. Além disso, nos próximos gráficos, esse conjunto de gráficos, é possível perceber como que a proporção da população urbana em relação ao total do continente é diferente a depender de cada um desses continentes. Então, por exemplo, a proporção da população urbana na África é diferente da proporção da população urbana na Europa. Então, esses processos de urbanização, como eu disse lá no início, vão acontecer de forma diferente em cada uma das regiões. É o que mostram esses gráficos aqui. Olhando para esse mapa de 2017, alguns dados, ele mostra como também existem desigualdades, diferenças quanto às taxas de urbanização em cada um dos países do mundo. É preciso considerar, lógico, que os países adotam critérios diferentes para classificar o que é população urbana do que é população rural. Mas, de uma forma geral, o que a gente consegue perceber é que os países têm taxas de urbanização bastante diferentes entre si. Quero aqui fazer alguns destaques para a América do Norte e também para alguns países da América do Sul, fazer alguns destaques para os países europeus e para os países da região central da África. Como que existem grandes diferenças nas taxas de urbanização quando nós comparamos esses países. Pensando em tudo isso que envolve o processo de urbanização, vamos então compreender alguns outros conceitos que são bastante importantes na discussão desse conteúdo. O primeiro deles que é o conceito de rede urbana. Vamos pensar o conceito de rede. O que é rede? São pontos que estão articulados entre si. Se nós formos pensar, a rede urbana é um tipo de rede geográfica. Então, se ela é um tipo de rede geográfica, nem toda rede geográfica pode ser considerada uma rede urbana, mas toda rede urbana é uma rede geográfica. Analisando a definição de rede urbana, nós podemos pensar que essa rede, ou seja, a articulação, acontece entre centros urbanos, que vão estar relacionados funcionalmente entre si, em que vão estabelecer entre eles relações que são complementares, naquilo que nós chamamos de relações horizontais, e também relações hierárquicas, ou seja, relações verticais. Pensando nas relações entre as cidades, existem esses dois tipos de relação, relações que são horizontais e relações também que são verticais entre as cidades que compõem a rede urbana. Nesse mapa do IBGE de 2018, é possível analisar as redes urbanas que existem no Brasil, ou seja, as relações que existem entre os mais variados centros urbanos do país. E, além disso, analisar também a hierarquia dos centros urbanos, ou seja, cada um desses centros urbanos recebe uma classificação, uma categorização em grande metrópole nacional, metrópole, capital regional, enfim, várias classificações que mostram que os centros urbanos têm diferentes níveis hierárquicos. Então, além de existir uma rede urbana, ou seja, uma articulação entre os centros urbanos, existe também uma hierarquia entre eles, que é o que nós chamamos de hierarquia urbana. Se nós formos analisar, comparando a hierarquia urbana no esquema clássico e no esquema atual,
Qual é a diferença que nós conseguimos perceber? Primeiro, no esquema clássico existia uma articulação entre a vila e diretamente a cidade local, da cidade local com o centro regional, do centro regional com a metrópole regional, ou seja, a partir dessa hierarquia urbana clássica, não era possível pensar, por exemplo, numa articulação entre a cidade local e a metrópole nacional sem passar por esses outros níveis hierárquicos. Já na atualidade, sobretudo no processo de globalização, é possível haver uma articulação, por exemplo, entre a cidade local com a metrópole nacional sem passar pelas mediações do centro regional e da metrópole regional, ou seja, atualmente nós temos uma nova hierarquia urbana que mostra essas articulações entre o local e o global. Para finalizar a nossa aula de hoje, alguns conceitos importantes que vocês que estão se preparando para o vestibular precisam estar atentos. Primeiro, o conceito de metrópole. O que é o conceito de metrópole? A metrópole é uma cidade que tem grande importância, seja uma importância econômica, seja uma importância política e pode ser uma importância também de ordem regional ou de ordem nacional. É importante considerar os vários exemplos de metrópoles que nós temos, por exemplo, no nosso país. Além disso, existe o conceito de megalópole. É importante não confundir os dois, apesar da relação que existe entre eles. O que é uma megalópole? É quando existe a conurbação, a junção de duas áreas metropolitanas, de duas metrópoles. Um exemplo que é sempre muito citado é a megalópole formada entre Boston e Washington nos Estados Unidos, a famosa megalópole Boswash. Além disso, o conceito de megacidades. Megacidades são aquelas cidades com mais de 10 milhões de habitantes, como por exemplo São Paulo. São Paulo é uma megacidade, pela questão da população. Vejam que as megacidades usam critério de população e não necessariamente de importância, de relevância no cenário internacional. Já o conceito de cidades globais não tem relação direta com a população, ser muito grande ou ser muito pequena, mas sim com a importância de que essa cidade desempenha no cenário internacional. Inclusive, as cidades globais elas são classificadas em alfa, beta e gama, dependendo do grau de importância de cada uma dessas cidades. Há cidades globais que são também megacidades? Sim, mas há cidades globais que têm população inferior a 10 milhões de habitantes. Então, são conceitos diferentes. E por fim, é importante considerar as regiões metropolitanas, que são regiões administrativas que têm como sede o município que geralmente dá nome à região metropolitana. Vamos pensar aqui no caso do estado de São Paulo. Então nós temos região metropolitana de Campinas, cujo município sede é Campinas, ou região metropolitana de Ribeirão Preto, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Sorocaba, enfim, são alguns exemplos de regiões metropolitanas que existem no estado. Nos últimos tempos, houve uma tendência à formação de regiões metropolitanas aqui no nosso país. Todos esses conceitos, é importante que vocês estejam atentos a eles, compreendam quais são as diferenças e também nos exercícios utilizem esses conceitos para interpretar os dados e aquilo que for perguntado a vocês. Essa foi a nossa aula de hoje, em que discutimos o processo de urbanização. Espero que ela tenha contribuído para a preparação e para a formação de vocês. Espero vocês no próximo encontro. Até lá! E a dica para vocês é: cuidar da saúde física, mental e emocional também ajudam na preparação para as provas. Por hoje é só e amanhã tem mais.